Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as consciências que foram aí a contribuição para a cura da depressão. Confesso para vocês que esse vídeo é um vídeo que eu já deveria ter feito há bastante tempo. Todos os dias eu vejo aqui nos meus atendimentos pessoas com depressão, facilito alunos em classes de barras e facelift com depressão. Todos os dias eu vejo esses mesmos alunos e pacientes relatarem parentes, amigos, conhecidos depressivos e alguns depressivos suicidas. E faz um tempo que eu já tinha escolhido fazer esse vídeo, mas eu me perguntava qual tinha sido a contribuição que de fato me ajudou. Eu estou na 12ª onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu já pedi inúmeras consciências, desde líderes, grandes líderes, avatares, consciências búdicas, Jesus, seres ascensionados. E ficava difícil para mim saber exatamente qual tinha sido a contribuição. Hoje, com clareza, eu posso afirmar para vocês que as consciências que me ajudaram, de fato, a destruir esse lugar da depressão foi a consciência do Hélio, do Gary e do Dan Heer. Quando eu li esse livro, Sendo Você, Mudando o Mundo, pela milésima vez, porque, gente, todas as vezes que eu peço uma onda nova pro Hélio, cada troca de onda, eu leio este livro e revejo o caminho das palestras. Isso é um hábito meu. Eu acho que a gente está sempre expandindo. E o material do Hélio, ele é riquíssimo. E este livro também. Este livro é uma grande introdução do que é o Axis. Neste livro tem processos, perguntas, muitas ferramentas. Eu aconselho que quem ainda não conseguiu estar numa classe de barras, leia este livro. Você vai ter aqui uma grande introdução do que é o propósito do Axis. E eu faço por hábito isso, sempre leio este livro e sempre revejo o caminho das palestras. E esses dias, numa reflexão, lendo este livro pela milésima vez, cada palavra que o Dan falava, cada frase que o Dan escreveu neste livro, foi como se eu estivesse escrevendo este livro. E aí eu me questionei, gente, a depressão foi saindo da minha vida, a cura veio de uma forma tão sutil que quando eu menos percebi, já não tinha mais espaço para dor, para angústia, para tristeza, para aquela vontade de dormir, para aquela sensação de não ter nenhum lugar neste mundo para mim. Eu tinha a sensação, gente, de que o meu tempo aqui já tinha passado e não tinha nada que me trouxesse libido, energia, alegria. Eu já estava fazendo a ressonância harmônica. Na minha 5ª onda eu curei meu corpo. Na 6ª para a 7ª onda, então, eu pedi a consciência do Gary e do Dan para entender melhor o Axis. E fui começando a ter alguns resultados na minha vida. Mas, de vez em quando, eu ainda me pegava mandando aqueles e-mails pro Hélio. Professor Hélio, ajuda espiritual. Professor Hélio, pensamentos suicidas. Porque faltava uma coisa fundamental. Alegria. Libido pela vida. E eu pedia essas coisas na minha ressonância. Veja bem, a ressonância harmônica vai trazer a informação para que essas coisas aconteçam, né? E eu percebi que o Axis, através deste livro e através das ferramentas, das classes que eu fiz, do conhecimento que eu tive com o Axis, que eu tenho com o Axis, foi aí a grande contribuição para me tirar daquele lugar. E aconteceu de uma forma muito sutil. Então, no início do livro, tem uma frase do John Lennon que eu amo muito. Diz assim: você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que algum dia você se juntará a nós. O mundo será como um só. Esta frase de John Lennon, ela resume tudo que eu penso. Porque num primeiro momento a gente parece um sonhador.
parece maluco. Depois a gente vai contagiando os outros, todo mundo vai sendo tomado por essa explosão de amor e consciência, e aí a gente lembra que tudo é uma coisa só, se reconhece, né, como parte de um todo. Neste livro, então, o Dan traz a questão da diferença. Quando você é você, simplesmente você, sem as mentiras, sem as historinhas, sem os pontos de vistas, sem toda aquela mentira sobre quem você pensa que é. Quando você realmente traz aqui para fora a verdade, presenteia o mundo com essa diferença, você é a pessoa mais feliz que você já conheceu. O Dan, ele foi um depressivo suicida como eu. No dia que ele conheceu o Gowri, no dia que ele atendeu o Gowri no seu minúsculo consultório, Dan tinha escrito uma carta, né, se despedindo daqui. Ele estava decidido a acabar com a vida dele. E esse encontro com o Gowri foi o grande... Eu costumo dizer que os dois juntos criam um campo yin-yang perfeito. E foi ali o complemento que faltava na vida do Dan, para que então ele lembrasse que ele é uma parte do todo, que ele é um ser infinito com uma diferença única. E ao longo do livro ele vai explicando como esse processo acontece. E este é o caminho de muitos aqui. Foi o meu, né? Aos poucos eu fui tirando as mentiras da minha mente, as emoções do meu corpo, porque as ferramentas de Axis têm este poder muito fácil. Hoje no universo tem N formas, gente, a gente se unificar com o todo. Mas a mais rápida que eu encontrei foi através das ferramentas de Axis, porque as barras vão tirando, né? As mentiras do cérebro, da mente, vai deletando os arquivos, deixando mais espaço, mais vácuo quântico. Os processos corporais vêm, então, retira as emoções, seu corpo vai expandindo, vai ficando maior. Você vai lembrando do seu tamanho, vai lembrando o seu real tamanho, a expansão que você é. E quando vai saindo essas mentiras todas, vai aparecendo a diferença daquela centelha divina. Porque vamos lembrar aqui, vamos levar o conhecimento para a física quântica. Uma vez perguntaram para um Gowri se Axis era física quântica, e eu tava louca para saber a resposta, porque a minha base é a física quântica. Eu sou uma ativista quântica. E o Gowri respondeu: sim, é física quântica, mas teria que ficar o dia inteiro aqui para ele explicar e não vou fazer isso. Este é o Gowri. Mas eu estudei bastante física quântica e estudo ela todos os dias. E quando eu juntei as duas coisas e vi que na verdade é uma coisa só, que os dois falam a mesma coisa, só que se complementam, foi uma explosão no meu peito. E aí eu me aprofundei no conhecimento do Axis, né, para descobrir a minha diferença, tirar aí todas as mentiras sobre quem eu pensava ser, né, e trazer à tona a minha real natureza, a minha versão do todo. Então vamos lá, vamos falar de física quântica. Quando aconteceu o Big Bang, que houve essa implosão, né? Porque foi para dentro, o todo em 1000 pedaços. Quando aconteceu isso, cada partícula dessa implosão é um pedacinho de Deus. Eu quero que você imagine uma pedra se quebrando em 1000 pedaços. Cada pedacinho completa a pedra. É assim o universo. Tudo é uma coisa só. Todos nós somos fragmentos de uma única consciência, de uma única coisa. Em primeiro momento, o que a gente tem que fazer é mudar o paradigma, né, gente? Para poder entender isso. Não existe o Deus na nuvem, não existe o Deus separado, não existe o Deus indivíduo. Deus, barra todo, barra vácuo quântico, é uma única coisa, uma única consciência. E cada pedacinho dele
tem uma contribuição no universo, tem uma diferença. Eu quero que você imagine que o todo um dia acordou e resolveu se experienciar Débora Bica. Ele escolheu ser uma ativista quântica, facilitadora de consciência. E aí, existe eu? Exatamente do jeito que eu sou. Não existe nada e nem ninguém parecido comigo. Esta diferença é só minha. O jeito que eu falo, o jeito que eu atendo, o jeito que eu sou, tudo que existe em mim, o amor que eu transbordo em cada atendimento, em cada pessoa, que eu falo, que eu cuido, que eu auxilio, que eu facilito. É uma versão do todo, ativista quântica / facilitador de consciência. É essa a minha diferença aqui, nessa realidade. Um dia o todo acordou e resolveu se experienciar um padre. Vamos usar o exemplo de um padre. Eu sou uma pessoa que eu tinha alguns pontos de vista sobre padre, ok? Padre para mim, como eu tenho uma criação na Igreja Católica, o conceito de padre que eu tinha era de alguém que tinha escolhido ter uma vida por doação, né? Doar a sua vida para a comunidade, que não podia casar, não podia ter filho, que vivia sozinho, que tinha uma vida triste. Eu me perguntava, quem vai convidar o padre para passar o Natal? Pobrezinho do padre. Era o paradigma, né? O conceito, a visão que eu tinha ali sobre como seria a vida de um padre. E aí, o todo resolve se experienciar padre e existe, por exemplo, o Padre Fábio de Mello. Gente, o Padre Fábio de Mello é uma versão do todo padre que não existe em lugar algum. Ele quebra todos os pontos de vista sobre o que seria um padre. Lembra? O padre é triste, o padre é sozinho. O Padre Fábio de Mello é feliz. O Padre Fábio de Mello é divertido, culto, lindo. O Padre Fábio de Mello tem 1 milhão de amigos. O Padre Fábio de Mello tem uma vida extremamente divertida. O Padre Fábio de Mello canta, é um poeta, é um escritor e o que mais é possível. Ali é uma versão do padre, né? Todo. O Padre Fábio de Mello, ele é tão bem resolvido que se um dia ele acordasse e resolvesse, por exemplo, não ser mais padre, ele diria tranquilamente, olha gente, hoje eu acordei e o meu tempo como padre acabou. Escolho agora não ser padre. Ele faria isso, sem nenhum ponto de vista. Mas ele acorda todos os dias escolhendo ser um padre, porque ele é uma versão do todo padre. Ele já é um arquétipo. Por quê? Porque é uma diferença do todo, sem mentiras. Ele exatamente é o que ele veio ser aqui na Terra, que é um padre. Ele assumiu isso e ele é feliz assim, porque ele é ele, sendo você, mudando o mundo, né? O todo um dia acordou e resolveu ser, por exemplo, uma cantora de funk. Aí nós temos aqui no Brasil um exemplo incrível, a Anitta. Eu amo a Anitta, amo a Anitta. A Anitta é uma versão do todo funkeira. Como assim, Débora, uma versão do todo do funkeira? Sim, o todo resolveu se experienciar cantora de funk. A Anitta, gente, ela não tá nem aí. Ela é uma mulher que ela descobriu a diferença dela e entregou pro mundo. Ela é feliz como funkeira, ela está em todos os lugares, ela é divertida, ela é criativa, ela tá sempre criando alguma coisa. Lembra, uma das leis do universo é a vibração. Lei da vibração, nada tá parado, tudo tá em movimento. Ela é exatamente isso. A Anitta tá sempre em movimento, a Anitta tá sempre vibrando, a Anitta tá sempre criando em fluxo com o universo. Por isso as coisas acontecem para ela, né? Ela está sempre seguindo o fluxo do universo.
O todo resolveu se experienciar um piloto de Fórmula 1. A gente teve o Ayrton Senna. Ele nasceu para ser um piloto de Fórmula 1 e assumiu essa diferença para o mundo. E por aí vai, gente. A gente tem N exemplos, né? De pessoas que descobriram a sua diferença, resolveram viver isso e não fazer outras coisas, deixando de ser elas. E quando elas assumem o que elas são, e elas são elas, ali nós estamos diante de um ser humano extraordinário no que faz. Parece que essas pessoas são diferentes, mas não, gente. São apenas pessoas que tiraram as mentiras e assumiram o que são. Durante muito tempo, eu mesma, Débora, vivi uma mentira, né? Eu ouvia a minha mente contando tudo a meu respeito e queria morrer. Tudo aquilo não era o que eu sou de verdade. São escolhas que eu fiz na minha vida por isso, por aquilo outro. Por coisas que eu achava que eu deveria escolher na minha vida para resolver isso. Não era a minha real natureza. Hoje, quando eu conheço uma pessoa, todos os dias, quando eu vou atender um paciente, ou quando eu estou indo para alguma classe, facilitar alguma classe, eu faço essa pergunta. Que versões do todo eu vou conhecer? Que ser infinito está vindo aqui para eu atender? Qual é a diferença dessa pessoa no mundo? E essas são uma das perguntas que eu faço para os corpos quando eles estão na maca. Pela primeira vez que eles vão correr barras. Qual é a tua diferença no mundo? Qual é a tua versão do todo? Porque quando essa pessoa descobre a sua versão, a sua diferença, ali não tem mais espaço para depressão. A pessoa que está em depressão, gente, ela só está em depressão porque ela não encontrou a diferença dela. Ela está vivendo uma vida que não é a dela. Ela está vivendo uma mentira. Ela está no equívoco. E ela acaba, muitas vezes, se matando porque ela não encontra saída. Eu sei porque eu já fui uma depressiva suicida. E eu olhava para minha vida e eu não via saída. Era desesperador. Conforme eu fui usando as ferramentas, eu fui tirando essas mentiras. Foi vindo o verdadeiro ser Débora. E eu recebi dele. Quando eu recebi de quem eu sou, verdadeiramente sou, eu escolhi entregar para o mundo. E todos os dias eu entrego nos meus atendimentos, entrego aqui nos meus vídeos sempre que possível, entrego nas minhas classes. E o que eu sempre escuto é: você é amor. Porque toda vez que o todo resolve ser quem ele é amor. Não interessa o que você faça, não interessa qual é a sua habilidade, se você é um piloto de Fórmula 1, se você é um padre, uma cantora de funk. Seja aquilo que você veio para ser aqui nessa realidade, que não existe mais a depressão. Eu ouço coisas do tipo: tá, Débora, ok, mas eu não sei qual é a minha versão do todo. Eu não sei qual é a minha diferença aqui. Você não sabe qual é a sua diferença porque você está funcionando por pensamento, sentimento e emoção. E você está ouvindo todas as mentiras de todas as histórias que você já contou a seu respeito. Não é a real natureza. Não é a sua verdade. São seus traumas. São suas histórias. Foi tudo que você viu, ouviu a seu respeito. Coisas que você comprou a respeito da vida dos outros e adotou como suas. Quando você vai tirando essas mentiras e tirando essas emoções do corpo, vai vindo a versão de Deus / centelha divina. Vai vindo aquilo, vai emergindo aquilo. E quando o Hélio diz, né, recebe da centelha divina, sai da frente, tira o ego e deixa a centelha divina trabalhar. O que é que ele está falando, gente? Deixa vir à tona quem você é. Ser infinito, vivendo uma experiência aqui, nessa realidade. Uma versão única e exclusiva do todo. Um ser infinito, maravilhoso. Toda vez que a gente perde aqui, que uma pessoa escolhe desocupar o corpo e ir embora dessa realidade,
Foi embora um ser humano insubstituível. E todas as vezes que eu vejo pessoas tristes, depressivas, que eu olho todos os dias caminhando na rua, eu penso, esse ser só não sabe quem é. Todas as vezes que eu encontro pessoas que um tempo atrás eu acharia que elas estariam me magoando, hoje eu olho para elas e penso, elas estão vivendo uma mentira. Esse ser não é assim. Tem um ser infinito ali. Ele só não lembra quem é. Então ele fere. Ele fere porque ele tá na mentira ainda. Velocidade de onda. Daqui a pouquinho ele vai se reconhecer. Daqui a pouquinho ele vai se unificar. O todo espera. O tempo que for. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 350 mil anos. Em algum momento, esse ser vai lembrar a sua real natureza. Quando a gente vai percebendo isso, gente, que todo ser humano que caminha na rua é Deus, tudo muda. Eu tenho conhecido pessoas extraordinárias todos os dias. Esses dias eu comentei ainda em classe, em um vídeo eu acho. É incrível como eu tenho conhecido pessoas incríveis todos os dias. E por que será que isso está acontecendo? Elas já existiam, gente, mas eu não via. Eu olhava com o olhar deste paradigma aí fora. Eu via o ser finito e a mentira. Hoje eu consigo ver além. Cada pessoa que passa, que entra na minha vida, ou que passa pela minha vida, eu enxergo unicamente o ser infinito e vejo beleza em tudo, em absolutamente tudo. É tão lindo isso, é tão libertador, quando a gente percebe que tudo é uma coisa só e que cada um de nós é uma versão de Deus. Como seria hoje você começar a receber da sua diferença? Se pergunte, o que em mim é verdadeiro? Esse trabalho que eu faço, esse relacionamento que eu tô, as escolhas que eu tenho feito, elas realmente são verdadeiras? E se tiver sombra, gente, porque sombra é tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você deixa lá embaixo do tapete, deixa essas sombras virem pra cima. Não tenham medo de pedir consciências na ressonância harmônica e que elas venham as sombras delas para tratar as sombras. Gente, deixa vir a sombra. Sem colocar luz na sombra, não existe verdade. Você segue na mentira. Deixa vir as sombras. Olha para tudo que você é de fato, o que de verdade você quer. Recebe de você. Porque quando você receber da sua diferença e você se tornar um ser extremamente feliz, você vai conseguir receber dos outros. Você vai procurar a diferença no outro. Quando você conhecer qualquer pessoa, por mais que ela tente te decepcionar, você não vai conseguir enxergar o ser finito. Você sempre vai enxergar o ser infinito ali. Então, hoje eu queria trazer, a consciência sobre este livro do Axis, sobre como eu saí da minha depressão e convidá-los a se permitirem. Leiam esse livro, façam uma sessão de barras, estudem o caminho das palestras do professor Hélio Couto e comecem a parar de funcionar por pensamento, sentimento e emoção e acessem o saber, ser, perceber e receber. Acesse quem vocês são de verdade, o ser que vocês são de verdade, destruindo e descriando todas as mentiras, todos os lugares que vocês estão escolhendo viver uma programação e vão deixando, sem medo, vir à tona o que vocês realmente são, em todos os sentidos. Vocês só vão ser pessoas felizes quando vocês receberem da verdade que são. E aí, é o assinar o cheque em branco pro todo. Não tenham medo. A gente sempre é melhor do que imagina. Tá bom? Um beijo.
Música